Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo. Já tem um bom tempo que eu não faço aí, um vídeo nesse canal. Eu me chamo Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Aos que estão visitando pela primeira vez esse conteúdo, faça favor de ir nos primeiros vídeos e vai compreender mais o quão sério é esse trabalho que eu estou aqui, pelo Espírito do Eterno Deus, fazendo para vós, por Deus ou para Deus, a serviço do Eterno nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria falar um tema um pouco mais breve sobre a questão de salvação e obras. As pessoas confundem muito e eu queria aqui abordar de uma forma mais direta, mais simples, porque as pessoas confundem muito hoje em dia, principalmente do meio pentecostal, e eu repito bastante, do meio pentecostal, por um motivo apenas: porque eles sempre estão colocando ênfase, não todos os pentecostais, meus irmãos que eu amo muito, deixar bem claro, não estou dizendo aqui referente à salvação dessas pessoas, desses irmãos em Cristo, porque nós cremos nesse canal que todos os que verdadeiramente encontrou o Espírito Santo de Deus faz parte da grande assembleia, aonde Cristo é o cabeça de toda essa igreja universal, igreja espiritual, uma igreja que só o Mestre vê, e não homens, não denominações, placa, porque isso causa divisões nos dias de hoje. Mas por que eu falo bastante dos nossos irmãos pentecostais? Porque eles quase não têm aulas, não têm estudos. Algumas igrejas que têm estudo é meia dúzia de gente que vai lá na escola bíblica dominical. E estão se perdendo a cada dia essa parte de estudar, Então, hoje eu vim aqui trazer um ponto que é muito abordado. Basta a gente perguntar para um irmão em Cristo hoje, dependendo do segmento dele: irmão, você é salvo? E logo tem esta conversa que eu já ouvi, pelo menos de algumas irmãs e irmãos que eu conheço: olha, irmão, não é tão simples como você pensa. A salvação não é assim, não. A salvação é uma coisa mais complexa. A gente tem que pagar o preço. Alguns sugerem subir monte, alguns sugerem fazer jejuns, alguns sugerem fazer santidade, Mas, como eu disse, indo direto ao ponto hoje, e antes disso, aos convidados, que já estão aí, compartilhados os links, assistam os outros vídeos desse canal também. Aos visitantes, por favor, se inscreva, e também deixa o like aí se gostar do conteúdo, para que o YouTube possa compartilhar e ver que é um assunto relevante, e ele possa aí estar colocando sempre em pauta esse assunto tão de extrema importância que é a palavra de Deus. E mediante a tudo isso, agradeço também aos inscritos desse canal, São pouquinhos no começo, nós estamos começando, e eu sei que quando realmente eu vi uma frase essa semana que faz todo sentido: a verdade, ela é chata, e ela de fato é muito chata mesmo. Por que a verdade é chata? Porque a verdade, ela incomoda, as pessoas, porque as pessoas não entendem que a verdade, além de ser chata, ela é o que é, não precisa fantasiar. Já o que é fora da verdade, ela normalmente é muito fantasiada. Então vamos diretamente para o livro de Romanos capítulo 8, e nós vamos compreender o que Paulo diz nesse trecho aqui do capítulo 8. Olha o que diz esse trecho. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só o que está dito: portanto não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante desse quadro, se não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como que nós vamos dizer que nós vamos precisar pagar preço, subir monte,
fazer todo tipo de coisa, ou até mesmo caridade, como as pessoas focam muito nisso. E eu quero, meus irmãos, que vocês compreendam que no decorrer do vídeo vai explicar de uma forma melhor ainda, que eu não sou contra fazer a piedade em amor, verdadeiramente pelo Espírito. Jamais, eu não sou contra. O que eu estou sendo contra aqui é a ideia do entendimento, do ensinamento que é passado a muitos irmãos, de que ele, para ser salvo, precisa uma participação do homem. Como se o que eu fosse fazer a partir de agora, eu pudesse continuar a me salvar. Alguém que está do outro lado aí poderá dizer: olha, irmão, você está equivocado, nem todo mundo pensa assim. Lógico que não. Eu não estou aqui pregando aos que não pensam dessa forma. Eu estou dizendo essa palavra para exatamente o sistema que pensam dessa forma. Por quê? Porque eles pensam e não só pensam, mas ensinam, e não só ensinam, mas agem dessa forma. Eu conheço irmãs e irmãos, literalmente físicos, não é com historinhas aqui, né, de pregadores, que de fato, quando a gente fala: olha, irmão, você é salvo? Olha, não sei, irmão, precisa merecer, né? E a gente bem sabe que não é dessa forma que está escrito. Paulo aqui deixa bem claro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas não entenderam que não é dependência nossa. A dependência é total do Cristo que vem e nos salva. Da obra que foi feita na cruz, uma vez por todas, eficaz, e uma vez que nós aceitamos essa obra da cruz, que nós crucificamos o velho homem, automaticamente nós temos a vida eterna. Não é isso que ele diz em João capítulo 10 para Marta? Quando Marta, preocupada com seu irmão Lázaro, que estava morto, Marta fala: meu Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus diz: Marta, não vai ser no último dia. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que viva, mesmo que morra, viverá. E ele ressuscitou o irmão dela. Então as pessoas não compreenderam que uma vez que estão entregando as suas vidas para Cristo, e uma vez que o Espírito Santo vem e faz morada em nós, não há mais a questão de entrar em presença de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele está o tempo todo em nós, fazendo morada, nos edificando, nos orientando, nos cobrando, horas permitindo que nós pecamos, porque nós escolhemos agradar a carne. E é assim que acontece, meus irmãos. Imagina toda vez que a gente cometer um pecado involuntário e não na prática do pecado, então seu nome já foi riscado do livro da vida. Aí eu volto a fazer alguma coisa, o nome volta para o livro da vida. Eu torno a pecar, o nome é apagado do livro da vida. Será que o sacrifício de Cristo é tão fraco assim? Não. O sacrifício de Cristo foi eterno, foi eficaz, foi perfeito. Então, quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou por essa autoridade, vamos dizer assim, né? Olha que coisa maravilhosa. As pessoas do sistema, eu estava conversando até recentemente com um primo meu, e ele sugeriu eu fazer esse vídeo, né? É o meu primo Hélio, um abraço a ele e a família. E ele sugeriu eu fazer esse vídeo. Não sei se está aqui atendendo a expectativa, né, dele, eu espero que sim. Mas o fato é que existe sim uma ideia hoje, que as pessoas pensam que é o fazer jejum, é o orar,
é o fazer campanha, é o ir buscar no monte, que traz uma obra, ou até mesmo alimentar pessoas, né, famintos. Eu e meu primo conversamos muito do povo, né, de Moçambique, que ele sempre está dizendo que é um povo muito precário, e de fato eu creio que é mesmo. Não só lá, aqui no Brasil também tem muita gente passando fome. E eu costumo dizer, e como eu disse, as pessoas pensam que por fazer a obra que a sua salvação vai ser, como que eu posso dizer, solidificada. E não é dessa forma. Eu vou falar o que eu falei para ele em um grupo de WhatsApp. Tem muitos jogadores de futebol, tem muitas pessoas que nem crê em Cristo, e tem Hospital do Câncer, tem ONGs, faz ajuda a ONGs, faz todo tipo de obra física e não estão salvos. Aí alguém pode falar: Fábio, mas como é que você sabe que não está salvo? Não se trata do que eu sei, se trata do que está escrito. Para nós que cremos no Evangelho, para nós que cremos pela questão da fé no Cristo, porque tem muitos que não crê. Hoje existe diversos tipos de religião. Há uma dificuldade de achar verdadeiramente os escritos, né, sérios da Bíblia. Recentemente eu estou estudando aí com um professor de história, e onde até as denominações morrem de medo de professores de história, né? Porque acha que já vai ali corromper o grupo, as ovelhas. Mas olha, eu vou falar para vocês: estudem, pesquisem, não fica apenas no campo da fé. Busque também o contexto da época, busque também fatos que comprove o que nós estamos aprendendo, meus irmãos. Não sejam enganados por qualquer vento de tolice, qualquer doutrina que venha despejar na sua vida. Preste atenção nas pessoas que pregam diferente da Escritura. A Escritura é verdadeira. A Escritura, ela sempre vai falar o que é correto. As pessoas distorcem a Escritura para o seu bel prazer. E voltando ao assunto, eu quero ler mais alguns textos. Vamos ler mais um texto em Efésios. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vós estava mortos em vossos delitos e pecado. Neles vivieis outra hora, conforme a índole desse mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne ou da nossa natureza, satisfazendo as vontades da nossa natureza e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Perceberam? Perceberam onde eu pego base para dizer que aquelas pessoas não estão salvas? Olha só. Vós estava mortos em vossos próprios delitos. Por quê? Porque a pessoa que não receber o Filho do Eterno Deus, ele continua na natureza e mortos espiritualmente para Deus. Logo, você pode fazer todo tipo de obra, logo você pode alimentar uma nação inteira, logo você pode fazer todo tipo de coisa linda com as criancinhas, com os animais, com todo tipo de caridade que você possa pensar. Mas se você não compreender a obra da cruz, se você não tomar para si a obra da cruz na sua vida, você pode ter certeza que é em vão o que você faz. Porque Deus não recebe algo que não passa pela porta, pelo caminho, pelo meio de levar a reconciliação de toda a natureza perdida a Deus. Entende, meus irmãos? Vamos continuar a ler. Olha só, a partir do verso 4, continuando. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. 5. Quando estávamos mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Agora vem a parte principal, meus irmãos. Pela graça fostes salvos. Pela graça, pelo favor imerecido, pelo favor gratuito derramado em nossas vidas. Pela graça sois salvos. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de demonstrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça fosse salvo. Novamente ele repete, por meio da fé. Agora o ponto principal desse estudo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se encham de orgulho, pois somos criatura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus, antes ou de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Olha só que interessante. Aí alguém pode falar, agora eu fiquei confuso, Fábio. Você falou que não é por obras, mas Deus preparou obras para que nós andássemos nela? Exatamente. Toda obra que vem do homem, toda obra que vem da nossa natureza, seja por status, por orgulho ou por achar que somos bons em estar fazendo algo, que somos bons em estarmos chegando em um farol e doando uma moeda, que somos bons em estar diante de uma pessoa que está necessitada de comer alguma coisa e dar uma marmita para ela, e não compreender que somente a verdadeira obra ela é produzida pelo fruto do Espírito Santo de Deus. E é isso que aqui o texto está dizendo. Olha, pois somos criatura deles, criado em Cristo Jesus, criatura de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, não nossa, que Deus já de antemão preparou para que nelas andássemos. Olha só, como é que eu ando nas boas obras? É fazendo isso que o mundo ensinou? O mundo evangélico ensinou? Não. Andar nas boas obras, primeiramente é reconhecer Cristo Jesus como Senhor, Salvador e único, soberano nas nossas vidas. E também reconhecer que Deus está acima de tudo e nós amamos Ele acima de tudo. E amar o próximo como a nós mesmos. E quando fazemos isso pelo Espírito de Deus, naturalmente as obras na sua vida é feita, meus irmãos. Alguns vão ter o dom de contribuir fisicamente com alguma coisa na vida dos irmãos. Outros vão ter o dom de contribuir financeiramente. Outros vão ter o dom de contribuir com ensino e com exortação. Outros vão ter o dom de contribuir com amor, com carinho, com exortação, consolação, seja qual for, mas desde que essa obra venha em amor, não para testificar ou justificar uma salvação, mas para demonstrar que o Espírito de Deus está em nós. Esse é o maior sentido. Então, não tem isso, meus irmãos, de fazer folhetinho no farol, visitar as cadeias, né? Coisas que muitos fazem. Isso não contribui em nada na sua vida, a não ser uma experiência pessoal. Porque a salvação não depende de nada disso. A salvação depende da fé. Quando eu creio, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê recebe a vida eterna. E é por isso que Paulo escreve: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ver mais alguns textos. Vamos para Romanos capítulo 7. Olha o que diz Romanos capítulo 7, verso 4. Só o verso 4, vamos ler. Diz assim: de modo, como se fosse uma analogia, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo,
fostes mortos para a lei, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Viu? Agora a pergunta aqui é obviamente que Paulo, como nós observamos aqui texto e contexto, Paulo aqui está ensinando não só judeu, mas também gentil, porque fala-se da lei, as obras que eram feitas da lei, é exatamente o que a maioria hoje das igrejas estão fazendo, obras da lei, e dizendo que é a graça de Cristo. Como que seria obras da lei quando você quer justificar com jejuns? Ah, Fábio, mas eu não faço jejum para justificar. Veja bem, o que Cristo falou daqueles dois que subiu ao templo? Um era fariseu e o outro samaritano. O fariseu, ou mestre da lei, ou não me lembro agora nesse momento, ele orava de si para si mesmo e dizia: graça te dou, meu Deus, que eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e jejuo 2, 3 vezes por dia. Acho que era mais ou menos assim o texto, se eu não me engano. E o outro nem ousava olhar para cima e falava: se possível, perdoa esse pecador, Pai. E o que Cristo falou? Quem que saiu justificado? Então logo as obras da lei justificavam o homem. Por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5. Vamos ler? Vamos lá ver o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Olha só que interessante, que está no livro dos Gálatas capítulo 5. Olha só, ele diz assim, capítulo 5 verso 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firme, portanto, e não vos deixei prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncisão novamente, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo, verso 3. A todo homem que se deixar circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Por que tinha que observar toda a lei? Porque era a única forma de se justificar. É através de atos da lei, atos físicos, ritualísticos, entre outros preceitos que eram para ser observado. Mas aí Paulo fala, verso 4: rompestes com Cristo, vós que buscai justificar ou justiça na lei, caíste fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos o Espírito, a esperança da justiça que vem da fé. Entende, meus irmãos? Então, não é o que que ensinaram a vós. Você está salvo desde que você nunca abandone o mestre. Eu creio que uma pessoa perde a salvação, se é que é possível perder, como alguns aí irmãos da graça que fala muito sobre a questão de Calvino e Armínio, que eu não quero entrar no ponto aqui. Se é que é possível perder, eu creio de uma forma particular que a pessoa só vai perder a sua salvação se ele viver uma prática do mundo e abandonar literalmente a ponto de dizer: quem é Jesus? Jesus não é nada na minha vida. E aí sim, eu creio que talvez ou o Espírito Santo nunca penetrou ao seu coração, ou de fato em algum momento, como as cartas de Paulo diz, né, em Mineu, que o latoeiro que foi ali desviando do caminho e caiu em perdição. Uns falam ali que é salvação, outros falam que é um outro tipo de perdição. Também não vou entrar no mérito aqui hoje. Mas o ponto, meus irmãos, é que nada que nós podemos fazer vai nos garantir salvação. Nada que nós podemos fazer aqui nessa terra nos dá o ingresso para a reconciliação em Cristo, em Deus, através de Cristo Jesus. Ah, Fábio, então nós não devemos fazer obras? Porque em Tiago diz que nós temos que ter obra. Então vamos ler o que diz Tiago, ok? Vamos lá para Tiago, que é importante, né? Tiago, alguns dizem que Tiago está contradizendo Paulo e Paulo contradizendo Tiago, né? Vamos ver o que diz. Vamos primeiro ler Tiago capítulo 1, verso 20
7, que diz assim, o 27. Peraí que eu estou em Timóteo, perdão aí. Deixa eu ir para Tiago. Aqui, como é tudo ao vivo, então a gente abre tudo na hora mesmo, sem edição. Eu achei melhor dessa forma, porque aí o canal fica muito mais autêntico, para que as pessoas entendam que aqui ninguém está com compromisso com o mundo, e sim com a verdade da palavra. Tiago 1, 27 diz assim: com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto. O quê? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Aqui Tiago coloca o ponto para que se viva uma vida que agrada a Deus, que diz que é uma religião perfeita aos olhos do Pai. Agora, a pergunta é: aqui está entrega de folhetinho no farol? Não. Aqui está subir em monte e ver todo tipo de sinais lá em cima? Não. Fazer jejum? Também não. Aqui não tem nada de obra física. O contexto do resultado é físico. Mas quem é que observa as viúvas, os órfãos em suas necessidades? Somente aquele que nasceu de novo e tem amor para ser gerado em seu coração, o desejo de amar o próximo, o desejo de visitar as viúvas. E visitar as viúvas, deixa eu deixar mais uma coisa clara, não é juntar um grupo de irmãos e irmãs e ir em um hospital visitar. Visitar as suas necessidades, é assistenciar, dar assistência a essas viúvas, dar assistência a esses órfãos. Aí alguém fala: tá vendo, Fábio, você acabou de falar de obras que a gente quer fazer, só que não está atribuindo essas obras aqui à salvação, de forma nenhuma. Aqui Tiago está tratando de um ponto onde alguns queriam apresentar obras e outros apenas apresentar fé, sem compreender que elas são inerentes, são ligadas pelo Espírito Santo. Quando você tem Espírito Santo, você é salvo por fé e não por obras. Logo, as obras são vomitadas naturalmente na vida do próximo. Quando você não tem o Espírito Santo, você pode até fazer obras físicas, mas naturalmente nem todas elas são em amor. E quando há um amor que não é confessado pelo Espírito Santo de Deus e nem reconhecido Filho de Deus, essa obra não provém dos céus. Por isso que por isso que também Tiago diz que toda a sabedoria humana é demoníaca e terrena. A sabedoria perfeita vem do Pai das luzes. Lembrem-se disso, meus irmãos. Preste muita atenção nisso. Agora, vamos ver o jogo de obras que diz aqui em Tiago capítulo 2. Olha só, a partir do versículo 9, o que diz: glorie-se o irmão na humildade, na humilde condição da sua exultação, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva e a sua flor cai. Desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Aqui Tiago está dando um ensinamento, porque muitos desses ricos ficavam se regozijando em relação aos pobres. Por isso que até o próprio Mestre Jesus ensinou: vós, quando estáis na sinagoga, não fica dando preferência àqueles homens que têm anéis no dedo, aqueles homens que têm uma posição mais luxuosa. Reconheça o irmãozinho inferior também. É assim que demonstra o amor e é assim que a justificação vai vir na vida de vós. Por isso que o samaritano foi justificado e o fariseu, que ali estava se justificando pelas coisas que ele mesmo fazia através da lei. E para Deus isso não era justificativa a qual lhe agradasse. Então, verso
12. Olha só, continuando. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, pois depois que é provado, né, olha só, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que ama. E ninguém, ao ser provado ou tentado, deve dizer: é Deus que me prova ou que me tenta, pois Deus não é provado por mal, e a ninguém ele tenta ou prova. Olha, aqui é uma versão, viu? A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, uma Bíblia que é feita por protestantes e católicos também. Olha só, ele diz: antes cada qual é provado ou tentado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Viu que o contexto aqui está falando sobre as pessoas que deixavam se levar pela concupiscência das coisas, soberba dos olhos, a concupiscência da vida. Então, quando acontecia isso, gerava consumado, gerava morte, e o salário, né, da morte, e o salário desse pecado que foi gerado, nós bem sabemos que é a morte, né? E para continuar, capítulo 2 de Tiago, olha só que interessante, a partir do verso 9 também. Veja bem, ele faz mais um alerta, como eu disse anteriormente. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e incorreis na condenação da lei como transgressores. Viram? Olha só, Tiago aqui falando sobre lei para irmãos da lei. Por que que eu sei? Se você abrir a carta de Tiago, logo no início, olha só o que é que diz logo no início. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. A carta é endereçada a judeus. Porém, não estou aqui dizendo que tudo que está aqui em Tiago é para judeu. Tem o princípio pelo Espírito Santo para os gentios e para todos aqueles que vierem a compreender. É o que ele fala aqui no verso 9 do capítulo 2. Ele diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, incorreis na condenação da lei, como transgressores. Lógico, na lei havia essa condenação. E mesmo assim eles não observavam direito. Por isso que era impossível atingir a salvação através da lei. Por que você acha que nosso Senhor Jesus Cristo estava dando duras nesses homens da lei, nesses doutores, nos fariseus saduceus? A ponto de dizer que vocês estão fazendo acepções nas suas sinagogas. É exatamente isso. Verso 10, vamos continuar. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado e transgressor da lei inteira. Veja bem como Tiago está compreendeu tudo aqui. Ele sabe. Ele está querendo dizer: olha, a lei é para ser observada por completo. Se você não observar por completo, esqueça. Você tornou-se transgressor da lei. E não era possível alguém observar a lei por completo, porque apenas um foi separado para estar cumprindo toda a lei, como ele de fato diz no último brado: consumado está. Então, diante disso, meus irmãos, vamos para a continuação do verso 11. Pois aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Portanto, se não cometeres adultério, mas pratica homicídio, torna-se transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha do julgamento. Vamos agora entrar no ponto. Eu quis ler desde o contexto para vocês compreenderem que tudo está ligado. Verso 14 agora é o texto específico das obras, verso a fé, que todo mundo confunde quando Paulo fala uma coisa e Tiago outra. E a partir desse ponto aqui eu finalizo o vídeo para a compreensão dos irmãos e de todos esses que estão aí visitando esse canal. Olha só o que Tiago diz a partir do verso 14. Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Lembra do que eu disse? Adianta alguém falar assim: olha, eu construí o hospital do câncer. E que fé é essa que ele está falando aqui?
Perdão, meus irmãos, quando a gente está ao vivo é assim mesmo, né? A gente está gravando e ligaram aqui, perdão, continuando. Então, qual é a fé que está sendo dito aqui? Obviamente, é a fé proveniente do Espírito Santo de Deus. Então, olha, vou ler novamente. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, só um minuto, meus irmãos, meu Deus do céu. Se alguém disser que tem fé e não apresentar, perdão, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, o que aproveita isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Olha só, é aí que está o ponto. Vamos ler, vamos continuar a ler, que não se lê um verso só. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, lhes faltar o necessário para a sua subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes der o necessário para a manutenção, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Olha só, aqui ele está trazendo um contraponto em dizer que não existe obra só e também não existe a fé somente. Quando provém do Espírito Santo, ela provém em amor, em fé que resulta as obras, ou as obras resultantes dessa fé. É tudo ligado. Então, diante disso, meus irmãos, eu gostaria que vocês continuassem a ouvir o que diz o texto. Olha só. 18. De fato, alguém poderá objetar, tu tens fé e eu tenho obra. Olha só, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas até tremem. Queres, porém, ó homem sensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou completamente. Olha só, vou ler esse ponto que é o ponto-chave. É meio complexo, viu, irmãos? Eu concordo. Olha só o que diz. A partir do 22. Já pode observar que a fé concorreu para as suas obras. Então ele creu no pedido de Deus. Logo ele levou o filho, Isaque, para o altar a ser sacrificado. Né? Então, a fé concorreu para as suas obras. E que pelas obras é que a fé se realizou. Então, a fé que ele teve no pedido de Deus, ele foi para fazer a obra. E essa obra só foi atendida através da fé que foi gerada. Então, é tudo ligado. Não existe esse negócio de separação. Não existe uma contradição entre Paulo e o apóstolo Tiago. Não existe. Isso só existe na mente das pessoas que querem distorcer como fazem com as demais escrituras. Não é assim que está escrito? Olha só. Vamos continuar. 23. E assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu. Abraão teve fé em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado pela fé. E ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Olha só. Da mesma maneira também, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar para o outro caminho. Com efeito, como um corpo sem um sopro de vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras.
Aqui ele põe, gente, dois contrapontos novamente entre Abraão e Raabe a prostituta. Um, pela fé, chegou até as obras, e através da fé é que a obra foram concluída, ou iria ser concluído se Deus não oferecesse ali o carneiro no lugar do filho. E também, da mesma maneira, Raabe a prostituta não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e o fez voltar por outro caminho. Por quê? Porque foi pela fé naquele Deus de Josué e Caleb, a qual ela depositou a confiança. Logo após pôr a confiança nesse Deus, você é salvo. E é de graça. E não vem de nós, para que não encheis nossos egos, ou nosso ser interior de orgulho. Quando nós nos justificamos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço jejum, eu faço obra, eu visito hospitais, isso, se não tiver proveniente do Espírito Santo, em amor, de nada servirá. Agora, também todas essas obras, em amor, não estou falando sobre monte, nada disso, assistencializar mesmo as pessoas, dar assistência em amor às pessoas, seja órfãos, viúvas, né, sejam todos os necessitados, aí sim é algo muito bom para o nosso Deus, é algo louvável e que ele recebe com certeza como ações de graça, que é proveniente do Espírito Santo de Deus. E logo já não vem por nós, pela nossa própria natureza humana, e sim pelo fruto que foi gerado em nós, o fruto do Espírito Santo. Amém? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco complexo no final, peço desculpa aos visitantes, peço desculpa aí aos inscritos, que por 2 vezes tocou o telefone, mas algo ao vivo, praticamente sem edição, realmente acontece essas coisas. E eu não vou cortar, porque aqui eu não estou preocupado com aparência, no sentido de mostrar algo bonito para o mundo, mas sim a verdade do que está escrito, conforme a compreensão que Deus me deu. Se tiver algo que eu falei além, ou a mais, ou diferente do que está escrito, ou se algum irmão quiser fazer as suas refutações, que coloquem através aí dos comentários, mas coloca as escrituras junto, né? Como eu digo, ofereça as escrituras para que nós possamos analisar e não discussões com palavreado, entre outros pontos que acontecem aí nesses canais. E digo, como eu sempre lanço aqui um desafio, vou lançar mais um desafio nesse vídeo também. Quando eu digo que nós somos salvos pela graça e que as obras não fazem nada para que nós possamos ser salvos, se alguém tiver na nova aliança, depois da igreja de Cristo, depois da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, algum texto que prova que nós sim temos que fazer obras para continuar na nossa salvação, então gostaria de aprender com os irmãos ou com o irmão que trará aí essas refutações, ok? Então, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Um grande abraço e todos fiquem na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço desculpa, o tempo que eu fiquei ausente aí para gravar vídeo não é fácil, porque além desse canal, nós temos também estudos aí aos domingos, né? Estudos e uma comunhão que a igreja se reúne, né, aos finais de semana nas casas. E assim como todos os vídeos desse canal têm informado aí que nós somos, né, fora do sistema denominacional feito por homens, mas dentro totalmente, igrejados totalmente na igreja santa, sem mácula, maravilhosa e perfeita e invisível, onde há só um Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e uma só porta e um só caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, ou Yahushua, seja como vocês quiserem chamar.
A questão é saber que nós cremos no único e eterno Deus, através do seu Filho. O eterno Deus que criou todas as coisas. É a esse Deus que estamos aqui, servindo e pregando essa palavra. Um grande abraço e boa noite e até a próxima.